Leitura? Isso é uma coisa boa? Tudo bom com vocês, gente? Comecei o podcast hoje de uma maneira diferenciada, soltando um meme do nada. Por favor, conheçam esse meme, é de Todo Mundo Deu Cris, tá? Porque o podcast de hoje tem tudo a ver com esse mundo do livro, esse mundo de leitura. Porque ler, sim, é uma coisa boa. Estou redescobrindo isso. E, gente, por que eu tô trazendo esse assunto aqui com vocês? A gente já tratou de tudo. Aqui é um podturo, né? Aqui a gente fala sobre tudo, sobre temas cotidianos e sobre, enfim, séries, filmes, sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional como bailarina, enfim. E agora que eu lembrei que é o primeiro podcast de 2023. E, gente, fiquei um bom tempinho aí sem postar podcast. Fiquei atolado de coisas pra fazer no final do ano, né? Peter Pan, Harry Potter, dançando, ensaiando, daí trabalhando, daí eu parei de trabalhar, daí voltei a trabalhar. Enfim, mil coisas aconteceu na minha vida. Se vocês quiserem, eu posso trazer um pouquinho aqui pra vocês. Me sigam lá no Instagram, Pablo_Natan, no TikTok também, Pablo.Natan com TH. Tem um canal Turo no YouTube. E é isso, gente. Me sigam lá, me façam perguntas, falam sobre coisas que vocês querem ouvir eu falar aqui, enfim. E dessa maneira bem despojada mesmo, dessa maneira bem... Estou aqui no meu quarto, vocês vão ouvir som, vão ouvir gato miando, vão ouvir som de pássaro cantando, bateção de porta, enfim. Mas é nesse momento, enquanto a gente não tem um microfone ideal... Porque eu comprei um celular novo, né? Espero que o áudio desse celular seja melhor do que o outro. Tá? Evoluímos. Então, mais pra frente, quem sabe eu compro um microfone, né? Tem uma acústica melhor, mas por enquanto é assim. Então, estamos aí no primeiro podcast de 2023. Estou muito feliz, muito realizado. Muitas coisas aconteceram ano passado, muitas coisas boas, né? O Peter Pan deu tudo certo. Lembra que eu vim aqui pra vocês falar um pouquinho que eu tava apreensivo, que eu ia voar, que eu tava ensaiando muito, que eu tava chorando de nervoso, que me deu crise de ansiedade. Enfim... E minha saúde mental ficou um pouquinho abalada, depois voltou, enfim, é uma oscilação de humor aqui que, ó, só eu na causa. Mas deu tudo certo, Harry Potter também, apresentações deram muito certo, tô continuando dançando, tirei um pouquinho aí de férias, porque, né, senão o corpo não aguenta. Mas é isso, não fui pro Prêmio de Desterro esse ano, né, assunto que eu já vim tratando aqui com vocês, que eu falei um pouquinho do Prêmio de Desterro quando eu fui ano passado. Esse ano não fui, mas ano que vem, quem sabe, estou me programando, estou guardando dinheiro para isso. E do nada, comecei a falar sobre minha vida pessoal, sendo que o tema do podcast não é sobre isso, mas tá tudo bem. Gente, novo ano, vida nova. Já passou um mês aí. Nossa, janeiro demorou pra passar, hein? Misericórdia! Colocaram 90 dias em janeiro. Esse mês não passava. E janeiro, particularmente, pra mim, foi um mês muito difícil, assim. Toda vez que vira o ano, ou que começa um ano novo, eu fico muito apreensivo. Pra quem não sabe, eu tenho ansiedade. Tem momentos que ela vem muito forte, tem momentos que ela some. Ela, assim, ela oscila. Tem hora que ela fala, oi, querida, tô aqui. E tem dias que ela some, tem dia que ela volta. E em janeiro desse ano ela voltou muito forte, tive crises aí, né, por conta de ano novo, pensamentos, enfim, coisas sobre o futuro, coisas sobre o passado, enfim. E então eu fiquei um pouquinho mal em janeiro. Daí eu senti, parece que mais, eu queria tipo um mês novo, queria coisas novas pra eu tirar toda essa carga negativa que tava acontecendo aqui comigo. E janeiro não passava, eu falava, meu Deus do céu, esse mês não vai acabar nunca, mas acabou, estamos em fevereiro, o melhor mês do mundo. Pra quem não sabe, eu sou pisciano e eu faço aniversário dia 28 de fevereiro, o último dia do mês, quando não é o ano bissexto, né? Quando aí tem o dia 29, e aí não é o último dia, mas como quase sempre só é até dia 28, então o último dia é o meu aniversário, não tem como esquecer. Tá, amigos? É só falar. O último dia de fevereiro, aniversário de Pablo, a não ser ano bissexto. Então, eu adoro o mês de fevereiro, adoro o carnaval, adoro esse mês, porque esse mês eu acho a minha cara. O fevereiro é o meu mês, entendeu? Eu começo a comemorar meu aniversário dia 1º, e às vezes eu vou até um pouquinho em março, ali dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 de março, ainda tô comemorando meu aniversário, porque sei lá, eu sou apegado com o mês de fevereiro. E chegou finalmente, e com esse ano... Eu quero experimentar muitas coisas novas, né? Quero experimentar sair mais. Por conta de, tipo, espairecer a cabeça mesmo, curtir mais. Tô tentando.
conhecer novos lugares, por mais que isso necessite de dinheiro, eu tô tentando economizar, mas enfim. Conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos, fazer coisas novas pela primeira vez. Esse ano, uma coisa que eu não contei recentemente agora no meu Instagram, mas comecei a dar aula de dança, que é um assunto também que eu quero abordar aqui com vocês, que é uma vivência nova, entendeu? Querendo ou não. Então, em referente à dança, tipo, é uma coisa nova na minha vida, porque antigamente e agora, tipo, eu faço jobs, eu danço, eu só danço, eu nunca dei aula e eu estava me preparando para. Eu comecei esse ano, sábado passado, dia 4. Você viu que fevereiro, ele tá trazendo coisas boas, graças, porque o meu janeiro foi péssimo. Mas fevereiro tá vindo com dois pés na porta, assim, pra estraçalhar janeiro. Então, muitas coisas vêm acontecendo, muitas coisas boas vêm acontecendo na minha vida. Então, eu vou já comecei a dar aula pra crianças, né? Baby class, balé infantil. Enfim, eu tô muito feliz, muito realizado nessa área da minha vida. Espero continuar. Quem sabe mais pra frente, coisas que eu já comentei aqui com vocês. Que eu quero ter minha companhia de dança, quero ter minha escola de dança. Agregar mais bailarinos, mais pessoas. Professores, enfim, estou me formando, Acho que a gente tem que começar com um pontapé inicial, e eu comecei, e a gente tem que começar de baixo pra ir crescendo, então, a turminha que eu tô, já fiquei super realizado, super feliz, a minha primeira aula, eu tava super nervoso e deu tudo certo, as crianças amaram, as mães amaram, então eu fiquei muito, muito feliz mesmo, assim. Então, 2023 eu quero me desafiar, fazer coisas novas, comecei a dar aula, eu quero experimentar coisas novas e quero retomar também hábito. Agora a gente entra no assunto do podcast. Agora, fez toda essa introdução, toda essa abertura pra falar. Quero retomar hábitos saudáveis, enfim, que eu fazia antigamente, que eu parei por um tempo, enfim. E um deles, gente, é a leitura. Sim, eu gostava muito de ler. Principalmente quando eu tava na escola, eu lia muitos livros. Não muitos, mas eu lia livros, assim, eu gostava de ler. E eu sempre tive uma relação com a leitura muito complicada, porque eu vim de uma escola que eles impuseram, como que conjuga esse verbo? Me ajuda aqui. Mas eles colocavam muito pra gente ler coisas que a gente não queria ler. Então eu criei um trauma com a leitura. Tipo assim, eu tinha que comprar livro, minha mãe tinha que comprar livros, que tava lá na lista de material, que era a meta de leitura, eles falavam na época, né? Acho que até hoje deve ter. Na escola que eu estudei aqui. Tinha a meta de leitura do ano, a gente tinha que comprar 2, 3, 4 livros pra ler. E era obrigatório a leitura, porque tinha prova, tinha avaliação sobre esses livros. Teve alguns anos que nem a gente comprou esse livro, a gente só lia, mas não tinha prova bosta nenhuma. Mas tinha alguns livros, enfim, que tinha. De todos os livros, de todos esses, sei lá, quantos anos eu fiquei no SESI, né? Vamos dar nome aos bois. Fiquei lá no SESI. É uma escola que eu amo de paixão, eu sempre falei muito bem aqui, gosto, mas tinha essas metas de leitura que eles, enfim, forçavam a gente a ler um livro que às vezes era chato, às vezes não, né, não gostava, não era com o estilo que a gente estava acostumado a ler. Tinha um livro de matemática, livro de histórias, que a história às vezes não engajava tanto, não era tão legal, eu não curtia tanto, enfim. E tinha muito. Sim, acho que de todos os livros que eu já li, que foram bastante, se eu gostei de 3, foi muito, assim. Tinha um que eles colocaram pra gente ler, que era, não sei o que lá, da inteligência, alguma coisa assim. Foi um livro que eu gostei de ler, pra você lidar com a sua inteligência, saber como tipo, meio praticar o seu cérebro pra ser uma pessoa mais inteligente, sabe? Assim, pra estimular mesmo. Porque a leitura, querendo ou não, você exercitar a sua mente também é um exercício que faz você ser mais ágil, ser mais inteligente, não sei se ser mais inteligente é a palavra, mas conseguir ter mais agilidade ali com os pensamentos, com o raciocínio, enfim. Então esse livro foi um livro que eu li, que eles colocaram pra gente ler, eu gostei bastante. No Fundamental também eu li alguns, teve o Mistério de Figurinha que eu amei ler, isso eu era criança, eu amei ler muito. E a gente até fez uma peça depois do livro, tinha vários capítulos e cada turminha fazia uma peça de cada capítulo. Eu lembro que eu fui o bode da figurinha e depois eu me tornava num príncipe. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira peça de teatro que eu fiz na vida. Foi por causa de um livro que me incentivaram a ler e que eu gostei do livro. Então, eu fico muito feliz, assim. Então, eu sempre tive essa relação de amor e ódio, porque eu tinha que ler livros que eu não gostava, mas ao mesmo tempo eu lia livros que eu gostava. Então, enfim, eu tenho até um episódio que eu lembro que era um livro de matemática que a gente tinha que ler. E era um livro que ensinava você a ser matemático, tipo,
lidar com números e tal. Isso eu tava no fundamental, acho que no sétima série, sexta série. Eu lembro que eu li o livro, eu não entendi nada, ia ter a prova. Eu nunca fui de exatas, né? Vocês sabem. Eu sou mais das humanas, das artísticas. E o professor pediu pra gente. Ele pediu, né, na lista de material, esse livro de meta de leitura. A gente comprou o livro. Acho que era. Como que era? Era Alice nos Países dos Números, se eu não me engano. Não, não era esse, não. Não, acho que era o Diabo da Matemática. Não sei, tinha alguma coisa com o inferno, alguma coisa assim. Mas era um livro lúdico que tinha a ver com a matemática. E eu lembro que eu li, eu não entendi nada, ia ter uma prova. O professor falou assim, ó, quem quer se dar bem nessa prova, releia. Porque vocês vão precisar. Ele já, tipo, botando muito medo na gente. E eu lembro que todo dia à noite, antes de dormir, eu pegava o livro e eu lia. Tipo, eu lia muito, prestava muita atenção. E eu lembro que a gente chegou na prova, eu fiz a prova. Eles vão falar, você se deu eu? Não, eu tirei nota baixa. Para a minha tristeza. Mas aí eu lembro que eu fiz a prova, eu achei que eu tinha ido super bem, porque, tipo assim, eu reli o livro, sabe? Tipo, reli, treli, enfim. Mas a maioria do pessoal da sala, ele foi mal, assim. E eu lembro que ele fez uma pergunta, tipo, eu pedi pra vocês lerem um livro, né? Porque ele pediu pra gente ler, e depois ele pediu pra gente reler. Que a gente meio que leu junto na aula, e depois ele pediu pra gente reler em casa. Daí ele perguntou na sala, depois da prova, tipo, quem que releu o livro? Eu lembro que, tipo, eu e mais uma menina levantou a mão. Ninguém mais tinha lido, só eu e a menina. A Natália, lembro até hoje. Nath, um beijo se você estiver escutando isso, a Nath Marcela. E eu lembro que, tipo, ele olhou pra mim e falou assim, juro, é que esse professor, ao mesmo tempo que ele gostava de mim, ele já não gostava, porque ele já me expulsou da sala, ele tinha uma época que ele encasquetava comigo, ele pegava no meu pé. E daí, tipo, ele viu que só eu e a menina levantou a mão, e digamos que ela era mais das exatas, ela era mais um pouquinho mais inteligente que eu. E eu me esforçava, assim, mas pra matemática eu não meio que cagava, mas fazia. Mas eu queria muito, tipo, passar nessa prova, então eu reli o livro, porque eu também gostava de ler. Daí, ele jurou, eu lembro da cara dele até hoje, ele, você releu? Eu falei, eu reli. Tipo, e ele duvidou de mim, eu falei, não, eu reli. Daí, tal, eu só sei que, tipo, daí depois ele corrigiu na prova. Daí ele viu que, tipo, eu tirei nota baixa, tipo, eu tirei um 5, eu acho. Aí lá a média era 7. E ele viu que eu fiquei muito triste quando eu peguei a prova. Porque realmente eu fiquei muito triste. Porque, tipo assim, eu fui um dos poucos. Eu e a menina fui os únicos que releu o livro. E eu não fui bem na prova. E olha que eu reli, eu fiz a minha parte, sabe? E ele falou assim, Pablo, o que que aconteceu? Ele viu minha cara de tristeza. Ele falou, Pablo, o que que aconteceu? Eu falei assim, professor, eu reli o livro, né? Estudei pra caramba e tirei nota baixa. Tô triste, assim, tipo. E daí ele, mas o que que aconteceu? Eu falei, não sei, acho que deu branco, ou fiquei nervoso. Mas eu tinha realmente relido o livro, a dicção tá ótima. Relido o livro e, tipo, não fui bem, sabe? Mas acho que, tipo, ali ele se redimiu tanto. Acho que eu me redimi tanto com ele, e ele também ficou um pouco assim comigo. Que daí, só sei que eu passei na matéria dele, enfim. Não sei o que aconteceu depois. Mas isso foi um episódio com um livro que me marcou muito, assim. Por mais que eu não passei na prova. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei triste com a nota, eu fiquei feliz porque eu falei, mano, eu reli o livro. Tipo assim, ele poderia ter duvidado de mim. Enfim, ele poderia achar que eu tava mentindo, mas não, realmente eu reli. E quando ele perguntou, eu ergui aquela mão com muito orgulho. Tipo assim, porque eu reli realmente o livro. Pegava todos os dias, todas as noites, eu reli realmente. Então, a partir disso, tipo, fiquei orgulhoso de mim e comecei a pegar mais livros pra ler. E eu lembro que daí no ensino médio não tinha mais essa coisa de meta de leitura, que tinha que comprar e tal. Mas tinha algumas matérias, principalmente em língua portuguesa, em história, que a gente ia pra biblioteca. Ou a gente até pegava notícias no jornal, em revistas, e a gente trazia pra aula. A gente relia durante uma semana, duas, não sei. E depois trazia pra aula o que a gente tinha lido. Então eu lembro, assim, que na biblioteca eu sempre pegava livros que eu meio que ia com a cara, assim, daí... Tinha livros que eu pegava, eu parava na metade, porque eu não gostei. Tinha outros livros que eu tinha terminado. E um deles que eu li muito, que eu amei. Eu sempre gostei muito de livros de histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei muito de entender do que se passava naquela época. Por que o Holocausto foi tão, sabe, surreal e tão, sabe, pesado, sabe? Ver as histórias dos judeus, do que eles passaram e talvez isso sempre me deixou curioso, assim, sabe?
E o quão, né, você ser nazista é cruel, é bizarro, assim, sabe? Então eu sempre gostei de pegar histórias, assim, pra ler, pra entender. E uma história que eu li bastante, que é um clássico, que é o Diário de Anne Frank. Eu li muito esse livro, né, esse diário. Eu lembro que eu lia todos os dias, indo pra escola, lia na escola, e lia quando eu voltava da escola. E foi um livro que, tipo, eu chorei, tipo, eu fiquei triste, e ao mesmo tempo eu entendi. Foi muito bom, assim, eu tenho até vontade de conhecer a casa da Anne lá, da Anne. Enfim, lá em... Eu até esqueci a cidade. Qual que é a cidade, gente? Me lembrem. Não vou lembrar. É... Não, eu sei que começa com Amsterdã. Tenho muita vontade de conhecer, porque eu li o livro, eu vi a história. Eu já fiz a peça do Diário de Anne Frank. Eu fui o Sr. Van Damme. Então, eu gostei bastante, assim, de ler o livro. Eu sempre gostei dessas histórias da Segunda Guerra. Mas teve um livro que eu lembro que eu aluguei na biblioteca da escola, que era, eu lembro até hoje, é o Prisioneiro B 3087. Na mesma pegada de Anne Frank, só que é com um menino. Fica escondido com a família. É mais ou menos na mesma temática, na mesma pegada. E é baseado em fatos reais de um menino que foi realmente um prisioneiro, que ele era judeu, enfim. Eu tenho até vontade de reler esse livro novamente, que faz muito tempo que eu li. E eu lembro que, tipo, eu li ele e eu gostei bastante, me emocionei muito. Daí eu lembro que eu me voluntariei pra falar sobre o livro. Tipo assim, a professora perguntou, quem que leu o livro e gostou, quer falar aqui na frente? E eu lembro que foi na aula de língua portuguesa, da professora Andréia. Daí eu falei, professora, eu quero ler, eu quero falar. Daí eu falei horrores do livro, enfim, super me emocionei falando e super gostei, né? Falei do livro em si pra sala inteira. E foi muito bom, assim, tipo, foi bem legal. E também teve outros livros que eu peguei, tipo... Teve um que eu peguei que eu não gostei tanto. Tinha uns que eram temáticas de vestibulares e de provas, enfim. Eu não gostava tanto de ler. Teve uma vez que era assim, eu lembro que a gente tinha que formar um grupo. O grupo tinha que ler esse livro junto, tipo... E daí tinha atividades que a gente tinha que fazer com um grupo. Daí uma das atividades era ir lá na frente falar sobre o livro. Eu lembro que, tipo, eu não tinha lido nada do livro. Tipo assim, eu acho que só era em três o grupo. Era eu e mais duas pessoas, que eu não vou falar nomes. Mas daí eu lembro que só uma pessoa leu, eu não li. Daí, tipo, eu juro, eu enchi linguiça. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, porque eu não tinha gostado do livro. Daí eu fiz uma pesquisa rápida, peguei um resumão e falei lá o que eu tinha lido no resumão. E foi isso, assim. Mas daí com o tempo a gente cresce, né? A gente vai saindo da escola, vai tendo outras vivências. Eu comecei a dançar, comecei a trabalhar, comecei a fazer outras coisas da minha vida. E eu comecei a perceber que eu não tava tendo tempo pra ler. Então, tipo assim, eu comecei a ficar com preguiça de ler. Porque antigamente eu lia muito, daí eu comecei a ficar com preguiça. Eu via algum livro, eu não gostava. Tinha uma época também mas é assim, gente, eu sou novo, mas com espírito de velho, com espírito de gente velha, eu não sou moderno. Eu tenho até uma amiga que trabalha comigo, que ela tem, ó, aquele... Esqueci o nome de novo. É aquele que é só pra ler, mas é tipo um tabletzinho. Eu esqueci o nome, talvez eu lembre mais tarde. E eu não gosto, eu gosto de ter livro físico, de folhear a página, de ter ele em mão, sabe? Eu gosto de pegar e de... Enfim, às vezes pra livro você tem que ter uma luz apropriada, tem que ter uma luz boa ou num ar livre. Eu gosto de ler livro ao ar livre, tipo, tendo uma arvorezinha, uma sombrinha com sol, eu amo. Eu não gosto de ler muito em quarto, em lugar fechado, não. Eu gosto de ler em lugar externo. Esse livro, aliás, que eu vou falar dele hoje, que é A Garota da Capa Vermelha, todo momento que eu lia ele, ou eu lia ele dentro do ônibus, ou eu lia ele dentro... E sim, eu consigo ler dentro do ônibus. Tem gente que não consegue, tem tontura. Olha que engraçado, dentro de carro eu não consigo. Não sei porquê, mas dentro do ônibus eu acho mais tranquilo. Que eu tenho super impressão que o povo entra dentro do ônibus e fala... Ah lá, o chato lendo livro. Por que não escuta uma música, vê um celular, um TikTok? Não, tá lá, a chata do livro. Eu sinto que eles têm essa impressão. Mas eu adoro ler em ônibus. Que nem eu terminei de ler ele hoje. Eu fui na Saída da Barra, aqui... Peguei um lanchinho e fiquei ali lendo. Adoro essa vibe de, tipo, de luz natural, de sol e de sombra. Não gosto de ler dentro de casa, assim, não sei.
Não gosto muito. Que nem lá na empresa também, no meu intervalo, eu ia lá embaixo, sentava no banquinho embaixo da sombrinha e lia. Nossa, eu amo, pra mim é a melhor vibe. Até numa praia, assim. Nunca li na praia, mas tenho vontade de levar meu livrinho e ler na praia. Acho muito legal. Gosto de ler ao ar livre, assim. Então. Enfim, daí tendo a minha vida cotidiana, eu fui acabando esquecendo de ler, ficava com preguiça de ler, enfim. E eu não gosto, retomando, daí que eu vou seguindo uns assuntos, eu esqueço, daí eu tenho que lembrar onde eu parei. Mas daí eu lembro que teve uma época que eu tinha meu celularzinho, eu lia no Wattpad, eu lia algumas fanfics, eu lia algumas coisas, né, uma coisa mais picante, né, essas fanfics, né, eu sempre gostei de ler, assim, sabe? Então, mas ao mesmo tempo eu não gostava de ler muito no celular, mas é o que tinha, assim. Eu lembro uma vez que eu peguei emprestado de uma amiga também um livro sobre romance, um livro super grosso. Li, mas li até a metade, não gostei do que li. Enfim, que nem eu tava falando, eu sou velha, assim, eu preciso de pegar no livro e de sentir a página, de folhear, não gosto de nada muito digital, assim, pra ler. Talvez vocês me julguem muito, mas é uma curiosidade sobre mim, sobre essa minha vida de leitor. Que eu tenho preconceito com livros que a página é branca. Eu não consigo ler. Eu tenho muita preguiça. Tipo, eu vejo que o livro tem uma folha branca, eu falo, ai, nem vou pegar. Porque eu não sei, parece que minha vista cansa mais rápido, eu não consigo me concentrar. Pra mim, pode ser até alguma coisa do meu cérebro, não sei, gente, me julguem. Vocês têm disso também? Porque eu comentei com uma amiga, minha amiga falou assim que ela tem a mesma coisa. Mas eu só consigo ler livros de página amarelada. Eu não consigo ler livros de página branca, não. Eu ganhei o Will Will da minha professora. E até hoje eu não li. Se eu li, tipo assim, foi 1, 2, 3 capítulos. Porque a página branca me cansa. Eu não sei, eu tenho preconceito com página branca. E o Will Will é todo branco. Daí tá aqui guardado, tipo assim, nunca li, gente. Tipo, se li 3 capítulos é muito. Outro livro que eu já comprei, que eu tenho, que eu já li. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do navio Titanic. Não só do filme, mas como a história do navio em si. Eu sou muito apaixonado. E eu comprei um livro que se chama A Noite Fatídica. Onde conta relatos reais, oficiais dos passageiros, né? Relatados, enfim. E eu lendo, eu me emocionei muito também, porque a gente vê aquilo no cinema, a gente às vezes tem a impressão que não foi real, que aquilo não aconteceu. Mas você lendo o livro, você tem a consciência que realmente existiu esse navio. Esse navio, ele afundou, pessoas morreram, crianças, pais, famílias, gente pobre, gente rica. E isso sempre me fascinou muito na história do navio, assim. A diferença de classes, as vidas que estavam dentro do navio. E no livro, tudo isso é muito rico, é muito relatado, e você lendo, e eles mostram os horários de cada acontecimento, de relatos oficiais dos passageiros. Isso é muito legal. Não é legal porque é trágico, mas, tipo, é muito, é muito surreal, assim, sabe? Então eu li o livro, fiz questão de comprar, minha mãe comprou pra mim. E, na verdade, eu já li ele umas 3 vezes, tipo assim, porque eu sou muito fã da história do navio. E me conectar com essa história e sempre, tipo... Porque a gente vê muitas coisas. Eu vou problematizar um pouco, militar um pouco, mas é verdade. Eu vejo muito meme, muita coisa. Eu vi gente fazendo brinquedos sobre o Titanic, sabe? Que é uma tragédia real, pessoas morreram. E eu vi gente já em shopping, em hotel, em parques temáticos fazendo um Titanic afundando de brinquedo. Isso é muito triste. Depois que você lê o livro e você entende que são pessoas reais que morreram e que é trágico, é uma tragédia. E, tipo, as pessoas fazerem brincadeiras com isso, tipo, é muito triste, assim, é muito surreal. Então, o livro me fez humanizar essa parte da história do navio. Tem a parte fascinante também, que é o maior transatlântico que já existiu na Terra, assim, foi o primeiro. E tem toda essa lenda dele ser inafundável, ele afundar na sua viagem inaugural. Isso são pontos que sempre me fascinou na história do navio. E lendo o livro você tem essa vivência, tem essas histórias. É muito bom, é muito legal. Eu indico muito pra quem quiser ler, assim. Uma Noite Fatídica, gente, leiam, é muito, muito bom. Enfim, hablei muito. E agora vamos, ao ponto-chave desse podcast. Que é o livro que... Então,
retomando. 2023, quero retomar ter hábitos que eu tinha antigamente. A leitura é uma delas. Estou retomando agora, que é uma meta que eu tenho pra mim. Tipo, retomar coisas ou fazer coisas novas em 2023. E uma delas é a leitura. Fui na casa da minha amiga esses dias, da minha amiga Thalita. Um beijo, Thali. Temos que gravar podcast juntos, tá? E eu e a Thalita, a gente tem um podcast juntos, chama Falando a Verdade. Vão lá. É um podcast meio de humor, que a gente comenta sobre coisas cotidianas, nossas vivências, nossas bagagens. Ouçam lá. E eu quero convidar ela pra vir pra cá pra gente falar sobre signo, tá? Esse podcast ainda vem, eu prometo pra vocês. Então, um beijo, Thali. Enfim, a Thalita, ela lê muito. Ela é muito fã de Harry Potter. Ela tem muito livro. E eu falei assim, amiga, vou retornar a ler. Retomar a ler. Se tem algum livro bom aí que você possa me emprestar, por favor, que eu quero muito ler. E, enfim, eu não queria comprar livros, enfim, porque eu tô meio sem dinheiro. E eu também, os livros que eu tenho aqui, eu já li tudo. Eu queria livros novos, queria histórias novas. Daí eu fui na casa dela um dia, a gente cozinhou, conversou, fofocou. Daí ela me mostrou alguns livros. Fiquei em dúvida entre vários. Tinha o Fallen, tinha um outro lá. Lá. Estilos de livros que eu gosto. Gosto de, tipo, que nem eu falei, que se passa na Segunda Guerra Mundial ou histórias reais, sobre documentários, tragédias. Gosto de ler sobre esses livros, sobre essas histórias. Mas eu gosto muito de romance, de uma comédia, de um leve draminha. E descobri também agora, lendo A Garota da Capa Vermelha, que eu amo um suspense, gente. Adoro uma história, um livro que tenha uma reviravolta no final, que a gente tem que descobrir, tem um mistério e a gente tem que descobrir no final quem que é, quem que foi, quem que matou, quem que não é, quem que foi. Adoro história assim. E daí eu falei assim, Thalita, gosto de livros assim, tal, mais de romance. Daí ela me indicou um lá, fui lendo a sinopse, não gostei tanto. Eu ia pegar um outro, mas daí eu vi esse daqui, que é o que eu li hoje, que já terminei de ler, que é o que eu vou falar sobre, que é o Garota da Capa Vermelha, que tem até o filme, nunca assisti. A Thalita até falou que é um filme muito injustiçado, que é muito bom e pouco se fala. Então aí eu vim fazer o Justice for Garota da Capa Vermelha. Então, daí eu falei, nossa, peraí, vamos ver esse aqui dela assim, amigo, você vai amar. Tem um romancezinho, mas tem um suspense. E esse suspense é o que te prende no livro, tipo, faz você querer ler mais. Eu gosto de um suspensezinho, assim. Tipo, se for um suspense, ok. É que eu não gosto muito de histórias e livros de terror e que suspense é muito trash, eu não gosto muito. Mas ela falou assim, esse tem um romance, tem um suspense, acho que você vai gostar. Daí eu li tudo. Gente, eu peguei, ela ficou lá arrumando o PC gamer dela e eu fui lendo o livro já lá na casa dela. E eu já fui gostando muito, assim, gostei bastante. E eu terminei de ler hoje o livro. Então, foi uma história que me prendeu muito. É uma leitura muito fácil de ser compreendida. Eu não gosto de livros que tem palavras muito difíceis, que, sabe, você tem que ser muito estudado pra entender. Eu não gosto de livro assim, não. Com palavras difíceis, histórias difíceis, que pega um, pega outro e vai e volta. Não gosto de livro assim, gosto de livro simples, sucinto, direto ao ponto. E o Garota da Capa Vermelha é muito assim, ele é muito objetivo, ele é muito... objetivo que eu falo na questão... Assim, a história dá umas voltas, né, pra ter um suspense e tudo, mas ele é objetivo na escrita, tipo, você entende o que cada personagem é, o que ele fala, o que ele é na história, é muito bom. Então eu gostei muito, assim. Tem esse suspense que te prende até o final do livro, que é muito, muito bom. Você quer ler, você quer descobrir quem é o lobo. E, tipo, você fica, quem é o lobo? E você faz teorias, tipo, é tal pessoa, não é tal pessoa. Daí você volta, tipo, é essa pessoa assim. Não é essa pessoa. Então, é muito legal, assim. Daí a história conta... vou fazer um pouquinho aqui da sinopse e tal. A Valerie é a menina, né? A garota da capa vermelha. E é muito engraçado que eu falava... Porque quando você tá lendo o livro, ela não começa com a capa vermelha. Daí você fica tipo... E demora pra ela ter essa capa vermelha. Daí eu falo, gente... O nome do livro é A Garota da Capa Vermelha. E cadê essa capa vermelha? Não aparece. Mas aparece mais lá pra frente. E tem todo um porquê, enfim. Na verdade, resumindo bem a história. É tipo uma chapeuzinho vermelho... Só que muito trash, muito num suspense meio terrorzinho com mistério. Tipo, é mais adulto, assim. E tem
tem inserido a avó, tem inserido o lobo, mas é inserido de uma forma muito maravilhosa. Daí tem um romance, tem as amigas da Valerie, tem a irmã, tem a mãe, tem o pai. É um universo que foi criado, assim, ao redor da Chapeuzinho Vermelho, mas que ficou muito, muito bom, assim, ficou bem, bem suspense mesmo, bem. Sabe, você não imagina que a Chapeuzinho Vermelho pode virar isso, sabe? Mas digamos que a Valerie é a Chapeuzinho Vermelho, dela tem o pai, tem a mãe, eles moram numa aldeia, e dentro dessa aldeia acontece essas aparições a aparição desse lobo, que na verdade, o lobo é uma pessoa só, mas na história, tipo, vocês entendem que, tipo, o lobo vai passando de geração em geração, a lua sangrenta, daí vem a lua, daí ele fica mais forte e tal. E ele sempre, na tal lua, ele aparece, morde e vai passando a maldição pra outras pessoas. Tipo, quase um Teen Wolf, que pra você virar um lobo você tem que ser mordido. Quem assiste Teen Wolf vai saber. É a mesma coisa aqui no livro também, tem que ser mordido pra se transformar, enfim. E ele acaba matando, ele acaba falando, ele acaba... Enfim, vai acontecendo vários mistérios ao redor desse lobo, ao redor... Enfim, e a Valerie, ela é a única que consegue escutar esse lobo, falar sobre esse lobo. Ela já teve contato com esse lobo, enfim. Daí vai acontecendo umas coisas aí durante a história. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam, tenham a curiosidade de ler. Porque é um livro realmente que eu gostei muito, eu amei muito, assim, do começo ao fim. Me surpreendeu. O final, gente. Ai, esse final. Você descobre quem é o lobo. E, particularmente, eu desconfiei de muitas pessoas. Mas dessa pessoa eu não desconfiei. E a pessoa que você não desconfia é o lobo. Então, é muito legal, assim. E acontece vários mistérios, várias histórias em paralelo. E é muito bom, é muito, muito bom mesmo. Tem o filme, eu vou assistir o filme, não agora, mas depois eu combinei com a minha amiga, a gente vai assistir junto, porque ela também já leu o livro. Mas uma coisa que eu não gostei do livro, vamos ser bem sincero, na verdade eu não sei se nas outras edições tem. Mas você lê todo o livro, Daí chega no final do livro, aparece a seguinte frase. Você lê o último capítulo, daí no momento chave da história aparece. Será este o verdadeiro final da história de Valerie? Daí coloca, visite www, editora Wright. Pra você ler o último capítulo, gente, você tem que entrar no site pra ler. O livro em si não tem o último capítulo, você tem que entrar no site pra ler. Não tem! Isso eu fiquei muito puto, porque eu já tava na vibe ali, já lendo, tipo, mano, é agora que eu vou descobrir quem é o lobo, é agora que vai se fechar essa história. E você tem que pegar isso lá e ainda ler, pesquisar o último capítulo. É muito ruim, é muito péssimo. Eu não gostei dessa coisa que eles fizeram, tipo, sabe? Eu não gostei. O livro, ele é muito bonito em si. Tem páginas amarelas, né? Como eu já tinha dito, que eu gosto de páginas amarelas. E é muito bom, uma leitura muito gostosa. Eu vou ver quem é o autor. Quem que é o autor? Não sei se aparece aqui. O filme é da diretora de Crepúsculo, então tem toda essa temática de Crepúsculo também. E quando você vai lendo, você vai imaginando a aldeia, você vai imaginando o lobo, como eles vivem. Não vou influenciar muito não, porque cada um imagina de uma forma. Mas eu imaginei a Vela de um jeito, a aldeia de um jeito, olha lá. Romance de Sarah Blackley Carriage, baseado no roteiro escrito por David Leslie Johnson, com a introdução de Catherine Radrix. Enfim, muito bom, gente. Muito bom mesmo, eu amei. Eu tava dando... de primeiro momento... Esse livro, quando a Thalita me mostrou, eu falei, mano, acho que eu nem vou pegar esse livro, não vai ser legal. Eu ia pegar um outro, acho que eu ia pegar o Fallen. E descartei Fallen e peguei esse. E eu amei, sério. Eu gosto de ler livros assim, que tem um suspense, tem algo pra você descobrir. E agora eu já quero outros livros pra ler. Quero continuar com esse meu hábito, porque ler é um hábito, né? E ela falou, e tinha livros mais grossos lá. Ela falou assim, amigo, você vai voltar a ler agora. Pega esse aqui, que é um suspensezinho, uma leitura mais fácil. Você vai ficar mais engajado, você vai querer saber quem é o lobo, então você vai querer ler. E, sei lá, quanto tempo eu terminei... Enfim, não sei em quanto tempo eu li ele, acho que 3 semanas. É porque, assim, como eu voltei agora, eu também tava um pouquinho lento pra ler. Tipo assim, eu lia todos os dias, mas final de semana, por exemplo, eu não lia. Teve só um final de semana que eu li, que foi um domingo, tinha nada pra fazer, eu li. Teve um outro dia também que eu li, mas, enfim, acho que quem é mais rápido consegue ler isso aqui, talvez, em
3 dias, sei lá, 4, uma semana, não sei. Eu não sei quanto tempo vocês demoram pra ler. Eu não sei qual que é o tempo estipulado pra ter uma leitura rápida ou devagar. Eu não sei, depende de cada pessoa. Eu não sei quanto tempo define uma leitura rápida, quanto tempo define uma leitura lenta. Mas eu considero que a minha é lenta, assim. Mas eu consegui acompanhar, entender. Ai, gente, é muito bom. Muito, muito bom. E sério, pretendo ler mais livros por agora. Já terminei esse, quero pegar mais outros. Vou ver se a Thalita tem outros pra me emprestar. Vou ver se eu pego o Fallen agora. E se vocês gostarem desse tipo de podcast, me falem. Me mandem mensagem lá no Instagram, Pablo_Natan, com TH. O ponto é lá no TikTok. Me mandem no TikTok também, se você veio pelo TikTok. Enfim. E pode me indicar livros, tá? Sabem que eu gosto bastante de romance, de um draminha, de uma aventurinha, de mistério. Se tiver um mistério pra mim, amor, melhor ainda. Série também. Série assim que tem mistério, eu adoro. E me indiquem lá, tá bom? E eu postei lá no Instagram uma caixinha de perguntas, o livro que você leu, que você mais gostou. Eu vou ler aqui agora dos meus seguidores, dos meus seguidores. E quem sabe, né, eles me indicando lá também, falando do livro, eu me interesse também pra ler. Tá bom? Vamos ler aqui agora com vocês. Vamos lá ao primeiro livro da caixinha de perguntas que eu mandei lá no Instagram pra vocês. Podem me seguir lá, Pablo_Natan, que eu sempre tô lá interagindo com vocês, tá bom? A primeira que mandou foi aqui, ó, foi a Gabi Boni, minha amiga Gabi. Beijo, Gabi. Ela colocou: Dom Casmurro, enredo muito subjetivo que nos leva a refletir diferentes temas no mesmo livro. Gente, eu nunca li Dom Casmurro, já ouvi falar, tudo. Se eu li, foram trechos, porque na escola a gente sempre pega pra ler esses livros, né? É bem livro de escola, de vestibular, de Enem. É um livro bem cotidiano, enfim. Que nem ela eu não li, né? Mas o pouco que lembro tipo. Dá pra ver que realmente é um livro muito cotidiano, muito presente, muito. Ah, como que fala? Ah, é que trata coisas do dia a dia, enfim. E é um livro antigo, eu acho. Mas nunca li, um dia pego para ler. A Thalita Macela, minha amiga, que me emprestou o livro da A Garota da Capa Vermelha. Ela colocou, ó: o livro Louco ou Cruel, Serial Killer e O Melhor de Mim, que eu chorei. Ela indicou 2. Louco ou Cruel, que é de um serial killer, que eu não gosto muito de livro assim, tá, com certeza deve ter um mistério, tenho certeza. Mas assim, que é muito terrorzão, assim, eu não curto muito, não. E ela colocou, e O Melhor de Mim, que eu chorei muito. Gente, provavelmente eu vou chorar, eu vou ler isso aqui, ó, O Melhor de Mim, porque eu adoro livro pra chorar, gente. Adoro também um filminho pra chorar. Tudo que é pra chorar eu amo. Então, vou ler esse, amiga. Vou fazer, quem sabe, uma outra resenha de um outro livro seu que você me indicou. A Thay Barcelli, beijo, amiga. Ela colocou Carta de Amor aos Mortos. É um livro sobre amor de irmãs. Ai, que fofo. A gente sempre vê livros, né? Histórias de romance entre homem e mulher. Hoje em dia a gente vê muito sobre romances LGBTs. Mas amor de irmã é muito raro, assim. Esse amor fraternal que fala quando é amor de irmão para irmão. A gente não vê muito, né? E que bom. Parece um livro muito bom. Vou tentar ler. Tá bom? Muito obrigada pela indicação. E fica aí uma indicação pra vocês também, gente. Tá? Essas indicações não são só pra mim, são pra vocês também. O Feliper823. Beijo, Fê. Ele colocou Battle... Ih, nossa, meu inglês não veio. Hoje meu inglês não veio. Battle Royale. São 660 páginas de pura sobrevivência, mistério, confiança e etc. Gostei desse já. Pura sobrevivência, mistério, que eu gosto de um mistério, confiança. Muito bom, muito legal a minha indicação. Obrigado, Fê. Eu não vou dar muito minha opinião. Vou jogar o livro pelo título, porque eu não sei, eu não conheço a história. Enfim. A Nicole Rayane, beijo, Nick. Ela colocou Capitães de Areia, porque é bem impactante a história de um jeito bom e ruim. Com certeza alguém deve morrer, com certeza a gente deve ficar puto no final, mas que acontece coisas boas também. Que nem esse livro que eu li, A Garota da Capa Vermelha, é um livro muito bom, mas acontece uma coisa no final que me deixa muito puto. Então acho que é esse mesmo sentimento. Eu entendo o seu sentimento, amiga. Super te entendo. Mas parece ser um livro muito bom, só
pelo nome, gostei bastante. A minha amiga Elu, ela colocou lá, ó. Amigo, a paciente silenciosa. O plot twist desse livro é tão sensacional e eu tenho ele. Se quiser, te empresto. Ai, amiga, eu vou querer emprestado, viu? Vou querer sim. Adoro livros. Amo histórias que tem um plot twist, que acontece uma reviravolta do nada e do nada muda a história por um completo. Ela tá indo por um segmento, do nada ela tá. É um outro segmento. Eu amo. E parece ser bem. A paciente silenciosa. O que será? A paciente silenciosa. O que será que deve falar sobre esse livro? Não saberemos. Mas pesquisem aí, fica aqui minhas indicações, né, dos meus amigos pra vocês. E é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa de bom, alguma coisa que eu falei, enfim, sobre livros e vivências minhas. O meu podcast é sobre coisas que estão passando aqui na minha cabecinha e eu tento externalizar aqui pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais, Pablo_Natan no Instagram e Pablo.Natan no TikTok. Tem um canal Turo no YouTube. E lá vocês ficam sabendo de tudo. Eu posto reels de humor, posto meus vídeos de dança, minha rotina no balé, minha rotina na dança, tá bom? Pra você que me escuta aqui também, é um outro canal que você possa conhecer a minha vida também. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Eu vou gravar mais, eu prometo. Qualquer assuntinho que surgir, eu venho aqui e a gente habla juntos. Tá bom? Um beijo, fiquem bem e até o próximo podcast. E feliz 2023!